estamos nós para mais um episódio do podcast Conversas sobre Cocó e hoje temos aqui uma convidada muito especial que é a Melanie Pereira e vou-te pedir para te apresentares, para contares a quem nos está a escutar e a ver quem és tu, o que é que tu fazes. Ok. Antes de começarmos, queria-te agradecer pelo convite. Eu tenho a certeza absoluta que a minha história vai ajudar aqui as pessoas que vão ouvir o teu podcast. Então, o meu nome é Melanie. Eu sou várias coisas, geralmente nós apresentamos o nosso trabalho, mas eu gosto também de apresentar noutro sentido. Eu sou uma mulher muito criativa, sou uma artista, gosto muito de cantar e no meu trabalho sou empreendedora, sou coach de negócios, mas aqui aliado um bocadinho à espiritualidade, à numerologia, assim, ajudar mulheres nas suas missões e a que tenham vidas em equilíbrio. Portanto, uma parte mais espiritual unida aqui com a questão dos negócios. Portanto, assim, a minha apresentação de uma forma muito geral é isso. Também é um bocadinho por aí que nós vamos ir ao longo desta conversa, pegar aqui um bocadinho nessa questão da espiritualidade, que muitas vezes fica esquecida e que é extremamente importante quando se fala de intestino, fé, espiritualidade, e aqui, independentemente, não importa em que é que se acredita, não importa, mas acreditar em alguma coisa, ter fé é uma base da nossa saúde. Eu acho que muitas vezes isso é esquecido, mas existem mesmo evidências de que quando se acredita em algo, se vive uma vida com mais confiança, muito mais confiança, e isso melhora totalmente a nossa saúde. Concordas? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que em muita espiritualidade teve, não é, um impacto tão grande no meu intestino. Eu, quando falo em espiritualidade, eu não sei se falo para todas as pessoas que acreditam na espiritualidade, eu gostava de dar um bocadinho assim a minha ideia de espiritualidade, porque às vezes as pessoas acham que espiritualidade é uma coisa e eu gosto sempre de dar aqui a minha versão. Para mim, a espiritualidade é a nossa fé, não significa que tu não possas acreditar numa certa religião ou não. Portanto, o que interessa é mesmo a fé e não a tua religião. E eu acredito que nós somos todos espirituais, não temos todos que meditar, mas todos temos a nossa própria fé. E ao também nós conectarmos com essa fé e connosco mesmas, dá-se aqui um grande impacto no nosso intestino. Eu acredito que o nosso intestino funciona consoante as nossas emoções, e também a nossa mente, não é? Eu acho que tudo o espiritual não é só no fundo, a minha energia, não é? Eu falo muito em termos energéticos, mas também as minhas emoções, o que é que eu sinto, o que é que eu penso, não é? Que tipo de pensamentos eu estou a trazer para a minha vida, que tipo de pessoas eu tenho na minha vida, que isto também é importante, e aquilo que eu como. E é importante teres falado na questão do intestino, refletir as emoções. Isso é algo que eu digo muito, e o nosso intestino, ele é um órgão extremamente emocional, então ele literalmente reflete aquilo que nós sentimos e vivemos, e eu acho que ele reflete ainda mais as emoções que nós não sentimos e não vivemos. Então muitas vezes as pessoas não vivem determinada emoção, guardam a emoção, não a vivem literalmente, e o intestino reflete. E depois há a questão de, mas o que é que eu comi de errado? O que é que eu comi? E não é nada, não comeu nada. Ou comeu emoções, neste caso, emoções sobre as quais não falou. Então é mesmo isso. E sobre a mente igual, porque existe, aqui passando mesmo para quem gosta de ciência, existe o eixo intestino-cérebro que comprova exatamente o que tu disseste, que é o eixo intestino-cérebro, ele é um eixo bidirecional e literalmente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos afeta o nosso intestino e vice-versa. Então está tudo interligado. A mesma coisa. Exatamente, é isso, é tudo a mesma coisa. Isto, que eu sei que vão haver aqui pessoas que estão super ligadas a esta parte mais espiritual e outras que ainda não. Mas eu espero que no final deste episódio toda a gente que nos esteja a escutar e toda a gente que nos esteja a ver perceba que é importante, faz parte.
Nós somos aquilo que comemos, não só, nós somos aquilo que comemos, digerimos e absorvemos. Não somos só aquilo que comemos, mas também aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo em que acreditamos. Olha, Melanie, tu tens síndrome de intestino irritável, né? Que ainda não tínhamos partilhado aqui. E eu gostava que contasses assim um bocadinho como é que tu descobriste, que quando tiveste o diagnóstico, podes-nos contar assim um bocadinho sobre essa parte? Bem, é uma parte assim dolorosa. Foi um processo muito difícil e eu acredito que para quem é diagnosticado com o síndrome do colo irritável, às vezes se sinta um bocadinho sozinho. Eu senti-me muito sozinha no processo, não tinha consciência na altura, ou seja, eu já era muito espiritual e muito conectada, mas não tinha a consciência que tenho hoje. E acho que tive que fazer um trabalho mais sozinha do que com acompanhamento. Eu acho que hoje, atualmente, nós já temos mais profissionais virados para essas vertentes, como tu, mas quando eu fui diagnosticada com síndrome do colo irritável, eu não conhecia assim ninguém que me pudesse ajudar ou que me pudesse dizer qual era assim no fundo a solução e o que é que se passava comigo. Eu vivia uma energia muito densa na minha vida com alguns desafios familiares, então isso tinha um impacto negativo na minha saúde física, não é? Na minha saúde emocional. Eu não era tão confiante, não trabalhava o meu amor próprio, não estava alinhada com o meu propósito. Eu falo muito de propósito no meu Instagram, ou seja, eu não estava alinhada com a minha missão, não é? Com aquilo que eu gostava de fazer. Eu vivia muito em função da crítica, do que é que o outro ia pensar de mim, muito no sentido de salvar os outros e não me salvar a mim, principalmente salvar a minha família. Então, tudo isto, não é? Viver para o outro, desafios familiares, problemas, tudo isto começou a criar muita ansiedade em mim. Outro ponto muito importante, não me alimentava como alimento hoje, não é? Isto é super importante. Ou seja, eu comia McDonald's, Burger King, muito chocolate. Aliás, eu sofria também de fome emocional, portanto, eu como tinha falta de amor por mim mesma, eu não me alimentava bem. Então, comia muito rápido, que é uma das coisas que temos de ter muito cuidado com o intestino, porque depois ele, não é? Estou sempre a engolir ar. E pronto, acabava por me alimentar mal, então era um conjunto de coisas. Além disso, era uma pessoa que também me refugiava muito em vícios. Então, o álcool e o tabaco são coisas que não, em excesso, não é? São coisas que não são favoráveis para, eu acho que toda a gente sabe, não é? Não querendo julgar ninguém que o faça, mesmo o álcool, ou seja, eu acabo por consumir álcool de vez em quando, esporadicamente, mas é uma coisa que não é favorável para o meu intestino. Da forma que eu fazia lá atrás, ainda pior, não é? Porque era mesmo em excesso. O fumar provoca ansiedade, logo não é benéfico para o nosso intestino. Então o meu corpo começou a dar todos os sinais, ansiedade, ataques de pânico. Eu tive primeiro uma úlcera no estômago, depois outra no duodeno, isto foi tipo tudo com 17, 18 anos, e depois de fazer esses tratamentos para as úlceras, eu comecei a ter sentimentos de, eu como uma salada vou correr para a casa de banho. Eu bebo um sumo de laranja natural, vou correr para a casa de banho. Eu como um chocolate, vou para a casa de banho. Eu lembro-me até uma altura de estar na faculdade e nós tivemos um exame, uma cadeira, que nós estávamos todos na sala e o professor chegou muito atrasado. E aquela tensão de eu vou ter um teste, o professor nunca mais vem, tipo 1 hora atrasado, aquela tensão toda, aquele stress todo, assim que eu acabei o exame, eu fui a correr para a casa de banho. Então, o meu síndrome do colo irritável é eu vou à casa de banho vezes a mais.
porque há pessoas que não vão ou então têm prisão de ventre ou vão demasiado. Então o meu funciona consoante as minhas emoções. Vivendo um ambiente tóxico em casa ou com a família, não é? Com os amigos, isso também provoca estados de ansiedade e a nossa própria energia, porque nós somos energia. Nós sentimos a energia das pessoas, independentemente de nós dizermos que não acreditamos na espiritualidade, quando nós damos um abraço a alguém, porque gostamos de alguém, nós sentimos a energia. Se a minha energia dentro de casa ou com as pessoas que vivem comigo é negativa, eu absorvo isso no meu intestino. Ele vai expulsar. Para quem tem o expulsar, eu até acho que é positivo, porque eu absorvi por algum motivo aquela energia negativa e agora estou a expulsar. Então eu vejo as coisas assim às vezes de uma perspectiva diferente. Olha, fui à casa de banho, expulsei, libertei, o meu corpo não quer aquilo. Isto vai acontecer depois com certos alimentos. Eu acredito que o síndrome do colo irritável não é igual para toda a gente. Vai ser diferente, não é? Vão haver alimentos que se calhar eu posso consumir e outra pessoa com o mesmo desafio é ao contrário, não é? Então eu acho que tem tudo a ver com o que funciona para nós. A minha cura com o intestino começou, e isto é super incrível, quando eu disse que sim a mim. Foi mesmo isto. Ou seja, eu não quero viver esta vida, eu não quero estar em ansiedade, eu não quero estar nesta toxicidade da minha vida, eu vou começar a minha vida de novo, eu preciso começar a minha vida sozinha, eu preciso de descobrir quem é que eu sou de verdade. Então foi aqui que eu encontrei também muitas ferramentas que eu hoje acabo por ensinar às minhas clientes, que é a numerologia, a astrologia, o próprio Reiki. Foram ferramentas que me ajudaram a perceber, ok, eu sou esta pessoa, eu tenho estes desafios e eu fui-me reencontrando, e é tão engraçado que o meu intestino passou de um estado tão diferente para uma cura muito grande. Ou seja, nem tudo é alimentação, não é? Como tu disseste, também foi ótimo, não é? O eu me ter libertado também da minha família, viver sozinha, viver numa cidade diferente, ajudou-me muito a que o meu intestino começasse a funcionar melhor. Então isto foi assim dos maiores impactos que eu tive na minha vida, foi deixar de querer salvar a minha família, deixar de querer salvar as amigas e salvar-me a mim no fundo, mas às vezes nós precisamos saber quem é que nós somos. Eu acho que eu sabia quem eu era, eu sabia que tinha uma missão no mundo, mas eu não sabia a 100%, e às vezes nós precisamos de estar sozinhas para perceber isso e estar longe para ficarmos alinhadas. Então o meu intestino começou a funcionar muito melhor e eu comecei a investir também em estudar sobre o meu intestino. Então aí foi super giro, porque eu nem sequer sabia o que era o glúten. Mas aquela aventura de começar a conhecer. Glúten, o que é isso? Nunca houve nenhum médico que me disse, olha, e se experimentasse comer coisas sem glúten? Nunca ninguém me disse isso. Então foi super giro, porque eu comecei a estudar mais, a perceber que, ok, há alimentos que realmente não funcionam comigo, mas também não me parece muito normal eu não poder comer uma feijoada, não é? Porquê que eu não posso comer uma feijoada? Não é? Porque é que isto me faz tão mal? Então eu comecei a estudar, inclusive eu fiz um programa, eu não sei se conheces, a Cláudia Fonseca, ela fez ela é coach, ela fez um programa sobre, chama-se Holística, e eu acho que o programa já não existe, mas o programa era mesmo para mulheres que queriam fazer uma reeducação alimentar. Então eu comecei a estudar e ela sugeriu-me fazer a dieta Food Maps. A dieta Food Maps eu fiz sozinha. Ai meu Deus, sozinha.
daquelas pessoas que eu tenho um objetivo, eu vou conseguir, eu vou perceber. Completamente sozinha, porque eu vou-te ser sincera, eu até há muito pouco tempo eu não encontrava pessoas A falar sobre. que entendessem o que é que isto era. Então eu retirei tudo. Tudo. Eu não sei o que é que faz mal ao meu intestino, eu não entendo porque é que ele reage assim, e à medida que eu também ia, não é, entrando também no mundo do yoga, que é uma coisa que me ajuda imenso a ficar mais calma e a conectar mais com o meu corpo, e também a meditação, eu comecei a estudar, retirei os alimentos, e quando eu comecei a colocar os alimentos, deu-se assim um milagre. Afinal, o meu intestino pode comer feijão. Ai, isso deve ter sido aquela a comer uma feijoada. Ou seja, nós muitas vezes, e corrijo-me se eu não estou correta, se o intestino está inflamado, qualquer coisa o vai irritar. Mas se eu desintoxico e depois aos pouquinhos eu vou colocando, quando a pessoa der por ela, o meu organismo aceita tudo. Hoje a única coisa que o meu organismo não aceita é realmente as laranjas. Não dá, mas eu não comia laranjas, kiwi, alface, espinafres, feijão, havia uma data de coisas que eu não comia, e hoje, como assim uma pessoa assim com colo irritável bebe um batido de espinafres? Bebe, porquê? Porque se o intestino não está inflamado, não é? Se já houve esse desinflamar, aliás, o espinafre até ajuda, corrige-me, por favor, se eu disser alguma coisa. Estás correta, estás correta. Isso até acaba por ajudar na inflamação. Então, muitas vezes nós estamos a comer algo que no fundo é a solução para o intestino. Então, outras coisas que são importantes para quem tem o síndrome do colo irritável é não passar a vida a comer arroz e batatas. Né? Pronto, ou seja, Verdade, verdade. e outras coisas, porque se ele é mais sensível, ele requer mais atenção. Então, aquilo que eu faço com o meu intestino é, existe a roda dos alimentos e eles têm que estar todos, então durante uma semana eu tenho que pensar que eu tenho que pôr um bocadinho de cada coisa. Então, se eu optar todos os dias, se calhar, por comer massa, ele vai ficar inflamado, mas se eu hoje comer massa, amanhã comer arroz integral, depois comer um milé, depois comer umas lentilhas, ou seja, eu vou buscar toda a roda dos alimentos, todos os nutrientes, e ele fica muito mais feliz, que é assim que eu Por costumo isso que dizer. eu ia dizer, eu também ia dizer isso, fica muito fino, mais feliz. É mesmo isso. E pegando aqui em algumas coisas que tu disseste, temos aí alguns pontos que são comuns a outras pessoas que nos estão a escutar. Primeiro, a parte de teres falado que te sentiste muito sozinha. Isso ainda hoje embora já se fale muito mais, já haja muito mais, seja a nível de nutrição, seja a nível de medicina, há muito mais apoio, mas ainda assim, o diagnóstico, eu não sei como é que foi no teu caso, mas o diagnóstico, o que eu vejo nas pessoas que atendo é muito, olha, tens síndrome de intestino irritável ou do cólon irritável, isto é para a vida, aprenda a viver. Isso é horrível, não é? Eu não sei se o diagnóstico foi assim tal, mas é horrível. E depois é como se o que eu sinto pelas pessoas, né, que eu não tenho síndrome de intestino irritável, mas atendo muita gente com, e o que eu sinto pelas pessoas é que há ali como assim, mas eu nunca mais, o que é que eu faço? Vou ter que tomar medicação para a vida? É que depois nem há, o que é que eu faço? Eu posso mudar a alimentação? Eu posso fazer alguma coisa? Então isso é um ponto. Depois outro ponto muito interessante que tu falaste e que eu acho que é fundamental e assim, o número um para quem quer, que foi para ti e que é para quem ainda não sabe, mas é para toda a gente, que é o dizer sim. E isso é extremamente comum em quem tem problemas intestinais. Eu não tenho sido intestino irritável, mas tenho algumas questões intestinais também, inchaço, gases, pronto. E o que eu percebo é que quem tem algum tipo de problema intestinal, seja ele mais leve, mais grave, tem sempre o mesmo problema, que é há uma preocupação muito maior em ajudar os outros, em estar presente para os outros, do que para a própria pessoa. E
quem nos está a ouvir, de certeza que se vai identificar com isso, porque lá está a ver a ti, eu não tenho nada tão grave, mas vejo em mim e nas pessoas que eu atendo, realmente é sempre assim, quem tem problemas intestinais, não há aqui não tenho nenhum estudo científico para comprovar, não tenho nada, mas o que eu vejo, o que eu nos atendimentos, o que eu percebo é isso, é muita dificuldade em dizer não aos outros, é muita dificuldade e inclusive, sabes, para as restrições, porque lá está, aqui a dieta FODMAP é assim, aqui uma das bases, embora temos que ir sempre um bocadinho mais além, mas é uma das bases, eu gosto de usar como uma base alimentar, e há coisas que é muito difícil, muitas vezes as pessoas dizem, comem qualquer coisa que supostamente, por exemplo, comem trigo na fase de restrição, só para não dizer não, nem é que elas quisessem, nem é que elas não fossem gostar de outra coisa, mas porque não conseguem dizer não. Então, eu queria te pedir aqui. Tão verdade, isso é tão verdade. E é muito comum. E na questão do glúten, mesmo depois no meu processo, não é, de mudança alimentar, eu tive muita dificuldade, porque é muito difícil explicar isto às pessoas, que é, eu não posso comer massa. É muito difícil. Perguntas, porque é que não podes? E a pessoa com síndrome do colo irritável já se sente ansiosa só por ter que explicar que o glúten não é saudável para nós. Eu acho que no fundo nem é tanto o glúten, porque a qualidade dos alimentos neste momento das nossas vidas está muito aquém daquilo que o nosso intestino consegue absorver. Porque eu tenho a certeza absoluta que qualquer pessoa que tenha o síndrome do colo irritável, se fizer o seu pão em casa e se for tudo biológico e 100% puro, não passa mal a comer pão. Uhum. O problema é que é muito processado, todos os alimentos que nós temos hoje em dia também não nos ajudam no síndrome do colo irritável. É por isso que nós vemos pessoas que nem têm colo irritável já com intolerâncias alimentares. É devido à própria qualidade do produto. Ainda em relação a essa questão de dizer não, eu tinha muita dificuldade para a família. Era mesmo isso que eu tinha. Desculpa interromper, era mesmo isso que eu te ia perguntar. Para tu passares aqui, a quem nos está a ouvir, como é que tu lidaste com isso e como é que tu conseguiste passar a dizer? Porque na teoria parece fácil, não é? Mas Isso, não, não é. E eu tenho certeza que as pessoas a ouvir-nos têm ensino significava há 10, há 20, há 30. E esse tempo todo sempre a dizerem não a si e a dizerem sim aos outros. Então agora eu gostava de dar-te aqui continuidade para falar sobre isso. Como é que se diz não? Como é que se ganha essa capacidade de dizer sim a nós e não aos outros? Que é muito difícil. É muito difícil. Olha, eu faço um exercício com as minhas alunas e eu também tenho este exercício eu não tenho a certeza se tenho num episódio do podcast, se não tenho vai ficar aqui no teu, que é nós fazermos o nosso círculo da assertividade, é o círculo da liberdade, que é fazermos um simples desenho em que nós fazemos a nossa bonequinha num caderno, colocamos o nosso nome e fazemos um círculo. Dentro desse círculo nós vamos colocar todas as coisas que nós não queremos que as pessoas entrem na nossa vida. A forma como eu como, a forma como eu falo, a forma como eu me visto, o meu emprego, a minha casa, o que quer que seja. Isto pode parecer um exercício super simples, mas quando nós escrevemos, passamos da mente para o papel, o nosso cérebro funciona de uma forma diferente. Porque eu estou a escrever, eu estou a fazer um círculo, ninguém entra mais na minha liberdade. Aquilo que nós temos no nosso dia-a-dia é que deixamos toda a gente entrar no nosso templo. Se eu sei que fumar mata, se eu sei que o glúten não me está a fazer bem e eu continuo a praticar esse tipo de ações, é porque eu não me amo o suficiente. E isto dói muito, mas é mesmo isso. Se eu não sou capaz, se eu sei que aquilo faz mal a mim e eu continuo a fazer isso ao meu próprio corpo, então eu não gosto de mim.
Então, quando eu fiz este exercício, isto é super poderoso, eu automaticamente já conseguia dizer à minha família: eu não como isso, eu não posso comer a massa, eu sei que a massa não me vai fazer bem, o meu intestino vai ficar inflamado. Eu até queria, eu até queria comer, mas eu trouxe comigo uma massa que eu posso comer. Eu sei que é difícil nós levarmos a nossa comida, é o maior desafio, é nós levarmos a nossa comida, mas eu acredito que quando nós começamos a ser assertivas, as próprias pessoas começam-se a preocupar connosco e a também a dar comida que podem dar. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas porque elas não sabem, não é? Elas não sabem o que é o glúten, não sabem o que é que podem fazer por nós. Então também, não é, quando nos convidam, ficam preocupadas. Eu, quando convido alguém para vir à minha casa, eu também quero fazer comida que sirva para toda a gente. Então é super natural as pessoas perguntarem e de facto não entenderem. Nós não somos educados, infelizmente, nós não somos educados na escola a saber estas coisas. Então é natural que a família não entenda, ou que às vezes tipo, come isto. Nós só temos que pensar, o que é melhor para mim? O que é melhor para o meu corpo? Eu sei que aquilo me vai fazer mal. E hoje em dia nós temos tantas coisas boas que podemos comer. Graças a Deus que na minha altura não havia nem leite de arroz, nem leite de coco, nem... Há muita opção, Eu muito. era assim, como é que eu vou beber este leite de soja para o resto da minha vida, que isto sabe tão mal? Porque eu desenvolvi também a intolerância à lactose, portanto tudo o que é queijos, laticínios, iogurtes, portanto isso não faz, infelizmente, não faz parte da minha vida. O glúten também. Eu consigo comer pão sem glúten se ele for 100% a fermentação natural e tiver muita qualidade, senão tem mesmo que ser o pão sem glúten. O que é que eu também gostava de deixar aqui em relação tipo, à minha intolerância? É que existe pão sem glúten e coisas sem glúten que não são saudáveis. Ai, totalmente. Isso é um ponto muito importante, muito, muito importante, muito. Magoar ainda mais o nosso intestino. Ou E seja, é muito... assustador. Que era o que tu falavas há pouco, da questão de ser mais biológico, mais natural, e isso faz toda a diferença, porque quando se tem síndrome de intestino irritável, tem-se uma disbiose, ou seja, alguma alteração dos bichinhos que vivem no nosso Pois intestino é. e geralmente também há uma alteração da barreira intestinal. Quantos mais aditivos nós consumimos, e aditivos, entendamos também que por aditivos o que se usa, os pesticidas, estão a falar nos pesticidas que se usa, às vezes até nos próprios legumes, tudo isso contribui para inflamar mais o intestino, e embora a síndrome do intestino irritável não seja uma doença inflamatória, existe uma inflamação de baixo grau. Então, há uma inflamação, há um processo inflamatório, Exatamente. há um processo inflamatório, e quanto menos boas forem as coisas que nós comemos, e menos boas não é só comermos as neiras, lá está, às vezes estamos a comer uns legumes cheios de pesticidas, estamos a comer um peixe que tomou antidepressivos e sei lá o que mais, o nosso intestino vai ter que lidar com isso e vai danificar a barreira intestinal. E nos produtos sem glúten, muitas vezes é isso. Muitas vezes as pessoas vão comprar o sem glúten, que ok, aqui mesmo na fase da restrição, embora o glúten ele não é um FODMAP, é proteína, mas geralmente todos os alimentos que têm os frutanos, eles têm glúten, então é mais fácil procurar sem glúten. E é o que tu dizes, muitas vezes nós lemos a lista de ingredientes e é assustador nós ficarmos a olhar para aquilo. Ok, vamos comer um triguinho, é melhor ir para o trigo, dentro do trigo horrível isto. Eu quando aprendi, atenção, eu não sei ler rótulos alimentares tipo assim como tu, não é? Porque não é tão a minha área, não é? Mas eu tive que aprender a Mas sabes perceber, que é para o intestino, é o que importa. tive que tirar tudo isso, até porque o pão sem glúten de muitas marcas, aquilo é só açúcar, é só amido, as massas sem glúten. E em aspas, então a pessoa que está num processo de emagrecimento ao mesmo tempo não entende porque é que não emagrece. Então é assim, é só açúcar e o açúcar inflama. É muito triste, mas não há forma, nós temos mesmo que fazer essa aceitação. Eu não vou dizer que não me sinto triste, principalmente, e eu posso dar o exemplo aqui,
para mim é ridículo eu ir a um festival e eu não tenho nada para eu comer. Olha, Inclusive, se não me deixam entrar no festival esse com foi um uma salada problema. no Tupperware. Esse foi um problema que algumas das pessoas que eu tenho na minha última turma do curso de Intestino Feliz passaram, essa questão do festival. É muito triste, porque imaginem, eu posso comer as batatas fritas de pacote, mas não as posso comer todos os dias porque, pronto, vai inflamar, não é? Então, só há isso lá para eu comer. Imaginem, toda a gente consegue comer as hambúrgueres, independentemente se as hambúrgueres são vegan, porque eu também não como carne, só como peixe, eu não posso comer aquela hambúrguer. Eu vou passar mal. Então, se alguém vir isto e tiver uma empresa, por favor, criem soluções para que nós possamos entrar com a nossa comida. E às vezes eu só preciso de levar fruta, porque eu consigo tipo, estar horas só a comer fruta. Então, é super Sim, simples. Eu levo a minha é, fruta, nem preciso de. Eu e consigo não dar havendo outra opção, não é? Ou uns frutos secos, exemplo. nozes, né? Ou às vezes até levar aquelas bolachinhas de arroz super simples ou de Sim, milho, mas é muito complicado. Eu concordo, se alguém em estiver a ver vez e de tiver uma empresa, criem uma solução. Este é um problema muito comum. E como é que tu lidas? Como é que tu lidas com isso? Tu falaste aqui que ficas um bocadinho triste com essas situações, e como é que lidas com isso? acho que deveria haver soluções. Olha, eu tenho uma solução que é, eu como sempre antes muito, muito, no sentido de eu como, porque já sei que vou estar, é possível eu estar se calhar algumas horas sem comer. No caso do festival, que aconteceu este ano, eu comi antes, para depois conseguir entrar no festival e estar aquelas horas todas sem comer. E vou ser muito sincera, eu levei uma banana escondida, porque Olha, imagina que estava alguma coisa. Mas é que, infelizmente, tem mesmo que ser assim, porque há coisas foi uma que. banana, ou seja, foi uma peça de fruta só para eu, assim, mais ou menos a meio, porque também o que é que acontece com o meu intestino? Se ele está, imaginem, 5 horas sem comer, começa a ficar com gases, ou seja, ele começa-me a dar sinal de que tu tens de te alimentar, tipo, não, não dá. Já aconteceram episódios, e eu estar em eventos e estar tipo 3, 4 horas sem comer, só beber água, porque não havia nada que eu pudesse comer. Ou seja, porque tudo tinha queijo. Algo que seja com queijo vegan não é uma solução para nós, porque se ele é frito e tem glúten, não importa o ser vegan, ou seja, é igual, ou seja, acabo por não poder comer na mesma e, portanto, acabo por ficar ali horas sem comer. Por isso, assim, o que podem fazer é mesmo comer antes, assim, se calhar, um lanche mais nutritivo. Reforçado, né? Mas Que é para vocês estarem tipo, já sei que vou ficar tipo 2 horas, 3 horas sem comer, então pronto. E o ideal, que é possível, que o meu médico já fez isso comigo, é termos um documento em que nós podemos entrar nesses locais e levarmos comida, porque é exatamente a mesma coisa. Quando uma pessoa tem diabetes, também tem o comprovativo que tem diabetes e pode levar a sua comida. E neste caso, se o médico ou a nutricionista puder passar esse pedido e nós andamos com esse pedido e assim nós conseguimos levar um tupperware com uma salada, que não é nada. Mas é qualquer coisa. Por acaso fiz isso, escrevi o pedido para uma destas alunas que foi, porque realmente é muito complicado, porque quando se vai ao restaurante ainda há algumas opções que mesmo para quem está na fase da restrição, já estás um bocadinho mais avançada, já sabes aqui um bocadinho o que tu eras e o que não tu eras, mas mesmo para quem está na fase de restrição, quando se vai ao restaurante, é um bocadinho mais fácil, não se pode comer alho nem cebola, que exclui ali muita coisa, mas dá para comer umas batatas cozidas, umas batatas fritas, dá para comer um peixe grelhado, ou quem comer carne, uma carne, então dá ali para fazer. Agora, nesses locais não há nada, além das batatas fritas de pacote, como tu falaste, não há nada, não há nada, Não é? e é, Porque depois até dá vontade de comer um hambúrguer, mas a pessoa não pode porque não há é, a versão sem glúten, por exemplo, não é? Porque pode ser sim. vegan ou vegetariano, mas depois não há a versão sem glúten. No meu caso, a versão sem glúten também não me inspira muita confiança, porque o intestino ele vai
Ele não quer Depende do aquilo. que é feito, exato, depende do que é aquele fim de luta, não sei, conseguimos conhecer bem os ingredientes, mas é muito isso, é muito isso. Há locais que é bastante complicado. Muitas pessoas também se queixam das férias, às vezes quando vão para hotéis, também sentes isso? Exato. Não tanto porque é super engraçado, eu gosto mais do Airbnb, porque Eu eu já também. já sei como é, já sei como é que eu sou e eu sou muito sincera. Eu gosto de jantar fora e de comer fora e realmente quando vamos assim para outro país é sempre bom também experimentar, mas às vezes nós não temos, não é como temos esta restrição, eu prefiro comprar as minhas coisinhas, eu faço o pequeno almoço em casa, foi feito por mim, não ter todas as refeições a comer fora. Acho que é uma coisa que quem tem o colo irritável também não deve estar sempre a comer fora, não é? Porque no restaurante nós também não sabemos como é que as coisas são feitas, às vezes usam muito óleo, e o óleo de girassol também não é uma coisa, não é? Em excesso também não é uma coisa positiva, então eu acho que o Airbnb é a solução, assim nós temos a nossa comida, quando temos fome vamos comer, e também, mesmo por exemplo, eu muitas vezes vou a Lisboa e volto para Braga e ando assim, e eu levo mesmo um Tupperware com as minhas As tuas coisas. coisinhas, né? Levo E sempre fruta, sempre, tenho sempre fruta comigo. E é tão engraçado, eu gosto muito de banana e há pessoas que não toleram a banana com o colo irritável, mas lá está, também tem que ver o que é que funciona para, não é, para cada uma de vocês. Em termos espirituais, ou energéticos, ou como se emocionais, quiser entender. eu acho que é tudo mesmo, Eu mas também acho. dizer não às pessoas, eu não quero ir, eu não quero comer, eu não quero ir, eu não quero vestir isso. É super importante sermos honestas connosco. A meditação, a meditação não é não pensar, isso não existe. O nosso cérebro pensa sempre. A meditação é eu estar conectada comigo, ouvir o que é que eu estou a sentir. Não é Que é tipo, totalmente diferente. é muito É diferente. totalmente diferente. E o yoga ajudou-me muito e há outra coisa que também me ajuda muito. Exercício físico, mas mais intenso. Cansar o corpo ao máximo, que é para depois nem... não há Não forma. sentes mais nada. Não é nada, a pessoa dorme bem, a mente funciona melhor, a nossa pele fica melhor, tudo fica melhor. Então é isto, meditar, yoga, dizermos que não, exercício físico e fazermos coisas que nós gostamos. E tentar realmente aceitar o colo irritável. No meu trabalho, uma vez que eu sou empreendedora, eu consigo ouvir o meu intestino, isto é muito bonito. O meu intestino é que decide. Isto é incrível. O meu intestino sabe se é aquilo que eu tenho que fazer ou não. Ele move-se, não é? Quem tem o colo irritável, o intestino de vez em quando move-se. Então, eu sinto mesmo, será que é por ali? Então o intestino se está a dar aqueles sinais é porque não é. E depois ele dá os sinais quando é o momento de nós pararmos. Ele diz, não estou bem. Termina tudo, descansa, tira uns dias de férias, eu não estou bem. E muitas vezes ele fica inflamado pelo nosso stress. Às vezes podemos ter a melhor dieta do mundo e estamos estressadas ou puxamos muito por nós, esforçamos-nos muito e depois sentimos essa inflamação. Por isso, é uma jornada. É uma jornada. Eu acredito mesmo que o meu intestino é que me dá as respostas. E se ele se move daquela forma, é porque alguma coisa não está bem. Se move de outra forma, é porque é para ir por ali, sabes? Eu sinto muito que é quase como se fosse o centro do meu corpo. E assim, para finalizar, em termos energéticos, toda a gente absorve energias. Por exemplo, e foi uma coisa que aconteceu comigo, eu trabalhei num shopping, e o shopping entra muitas pessoas com vários tipos de energias. Estar 8 horas a trabalhar num shopping, claro que nós não podemos desistir dos nossos trabalhos, mas foi algo
que me prejudicou imenso. As horas, aquilo que comia, eu tenho que comer sempre àquelas horas, direitinho, e o stress do trabalho, que é o estar fechada e sentir todas aquelas energias dentro daquele espaço. É importante nós também aprendermos a proteger a nossa energia. Isto é possível fazer com cristais, com incensos, com reiki, ou seja, nós próprios protegermos o nosso campo energético para não absorvermos no nosso intestino energias tão densas. Portanto, é todo um trabalho, é alimentar, é de mente, não é? E de vibração. Exatamente, eu também, eu falo sempre isso também, não essa parte, não falo sobre cristais, nem, embora eu adoro cristais, não falo porque não é a minha área de competência, eu adoro cristais, mas é muito isso, nós não podemos, e embora a minha área seja a nutrição, foco a minha base, que eu ajudo as pessoas maioritariamente, é na parte alimentar, mas foco muito isso que não basta a alimentação. E quando se coloca o foco apenas na alimentação, apenas na dieta FOD, né, porque cada vez tem falado mais, isso é super errado, porque o que vai acontecer é que estamos a desconsiderar que nós somos um todo e que o nosso intestino ele vai literalmente refletir tudo o que nós pensamos, o que nós sentimos, como falámos no início. Então, se eu só olho para a alimentação, o que vai acontecer é que um dia o mesmo alimento, na mesma quantidade, causa sintomas, no outro dia exatamente a mesma coisa, a mesma quantidade, não causa. E isso gera frustração, isso gera ansiedade. E qual é que é o problema? O problema é que estamos apenas a considerar um dos fatores que é muito importante, é a base, mas é isso. Aliás, é uma das bases, mas é isso, é uma das bases. E muitas vezes o resto fica esquecido. Por isso é que eu acho que esta conversa que estamos a ter é tão importante para quem nos está a escutar. Não esquecer o resto, não esquecemos que nós não somos só aquilo que comemos. E tu falaste aqui coisas muito importantes, falaste do amor próprio, né? O que te levou a dizer não foi aumentar o teu amor próprio, inclusive o ato de se cozinhar, o ato de prepararmos as nossas refeições, por muito cansadas que estejamos, é um ato de amor próprio, como tu falaste, e que faz todo o sentido. E esta parte de proteger a energia, proteger, e quem quiser saber mais sobre isso, depois também pode seguir a Melanie no Instagram e depois coloco aqui o Instagram para seguirem, que é uma parte super interessante aqui. Já nos dava tema para outro podcast. Dava tema para não sei quantos episódios, perceber a nossa carreira, não é? Quando nós não somos felizes a fazer aquilo que nós estamos a fazer, não é? Eu acho que, independentemente de ser intestino ou outro órgão qualquer, eu acredito mesmo que o corpo dá o sinal, que não aguenta mais. Sim, isso também achei, era outra coisa que eu ia aqui destacar, achei muito giro tu dizeres isso e acho que vai ser muito importante para quem nos está a escutar, que tenha síndrome de intestino irritável, que é porque geralmente, eu não sei se tu tiveste alguma fase em que passaste por isso, mas muitas vezes há a sensação de, ou as pessoas olham para o intestino como um inimigo, quem me dera, aliás, há um estudo, há pelo menos um estudo que mostra que muitas pessoas com síndrome de intestino irritável preferiam ter menos anos de vida a ter esta condição, ou seja, trocavam anos de vida. Muita gente, já não sei ao certo qual é que eram os números, mas fiquei com isso, muita gente, pronto, eu vou dizer muita gente porque eu sei que era muita gente, eu sei que muito é relativo, mas havia isso, e isto mostra-nos que, meu Deus, há esta tão má relação com o intestino, de este intestino é um inimigo, eu não quero viver com isto, porque não se olha para o que é que isto me quer mostrar, porque é que eu tenho assim, que era o que tu falavas e que foste falando, e podem escutar depois nos podcasts da Melanie, que ela fala muito sobre essa questão do propósito, ou seja, nada acontece por acaso, e é aí que também entra a parte espiritual, né? Nós acreditamos porque é que eu estou aqui, seja o que for, que se acredite, tanto faz, mas porque é que eu estou aqui, o que é que eu estou aqui a fazer, porque é que eu tenho este problema intestinal, se eu tenho, eu quero dizer alguma coisa, e isto aqui é o que eu acredito que o que quer que seja que nos aconteça, nós temos capacidade de enfrentar. Então, seja o que for, seja da coisa mais simples à mais grave, eu acho que se nós temos algum problema, ele foi-nos dado porque nós temos capacidade de o enfrentar. Eu acredito nisso. Eu acredito muito, claro que isto não há provas, não é? Mas eu Já são as nossas crenças mais. Eu acredito mesmo que nós escolhemos o nosso corpo e a nossa vida aqui na Terra. Então, se eu escolhi
este intestino, este corpo, eu acho que tem algum motivo. Agora, eu também tenho pessoas na minha família que já têm problemas intestinais, ou seja, eu também acredito que possa existir alguma Parte genética, genética. pouquinho, mas existe, sim. E 10% Bom, dos casos são genéticos. E pronto, e aqui para quem não acredita tanto na parte espiritual, ainda assim, quando há um problema de intestino, há que pensar porque é que isto me aconteceu. E não no sentido de vitimização, muitas vezes, porque é que eu tenho isto? E eu também sou assim, muita coisa, tá? Então falo porque eu sou assim, muita coisa na minha vida. Por isso eu reconheço a vitimização, quando nós temos um defeito nós reconhecemos, mas muitas vezes é, não é assim, ok, porque é que isto me apareceu? Porque o intestino é exatamente o que se diz, eu falo muito sobre isso também, que é, ele é um termómetro de emoções, ele é um guia. Então, se eu estou com um problema intestinal, se o meu intestino tem tanto o eixo intestino cérebro, o eixo intestino fígado, o eixo intestino bexiga, ou seja, o intestino literalmente é um centro. Então, o que é que ele me quer dizer? Será que eu ando a dormir bem? Será que eu ando a cuidar das minhas emoções? Será que eu ando constantemente em ansiedade? Será que eu estou a trabalhar demais? É o olhar para ele, que é o que tu falaste, olhar para ele como um amigo, que ele diz, ok, não é por aqui, é por ali. E acho que é preciso olhar mais para o intestino dessa forma, né? O que é que ele me está a querer dizer? O que é que eu tenho que parar de fazer? O que é que eu devia estar a fazer? A quem é que eu tenho que dizer não? Será que eu estou a trabalhar o meu amor próprio? Então deixar. eu garanto a toda a gente que está aqui que estes passos, principalmente dizer não e dizer sim, eu quero fazer isto, eu quero ter esta carreira profissional, eu quero vestir-me assim, eu quero falar desta forma, é surreal. O intestino muda completamente. Eu queria só deixar aqui uma coisa que foi o que me deram para fazer, infelizmente. Eu não sei se acontece agora, mas acredito que aconteça muito e também noutras áreas, que é, eu tenho problemas intestinais, então o médico decide dar antidepressivos ou ansiolíticos. Vai piorar o intestino. Não é saudável para o intestino. Os antibióticos tomados também muito tempo acabam por, isso é para toda a gente, não é? Mas quem tem síndrome do colo irritável vai sentir muito mais. Ouçam o vosso corpo. Não há ninguém, nem médico nenhum, que saiba o que é que vocês estão a sentir. E eu consegui mesmo fazer essa avaliação e dizer, tipo, eu não vou tomar mais isto, e mesmo quando me deram antidepressivos para tomar, eu não tomei. Porque a raiz do problema eu tinha que resolver. Não ia ser um antidepressivo que ia resolver. Eu sabia exatamente porque é que eu estava num período de depressão. Porque eu estava a fazer tudo para toda a gente, menos para mim. Então, a medicação às vezes ajuda e nós, de facto, podemos ter crises ao longo da vida e naquele período realmente vamos recorrer à medicação para nos ajudar, perfeito, mas todo o resto é muito importante, muito mesmo. Sermos fiéis a nós. É, exatamente, temos aqui um episódio também que eu fiz com uma psiquiatra, a falar sobre essa questão dos antidepressivos, ansiolíticos, e ela também fala, lá está, às vezes são necessários, muitas vezes são necessários, mas depois há uma falha muito grande em eles não são por si só solução, ansiolíticos não são para toda a vida, nem coisa do género, ou se são, tem que ser muito bem acompanhados, e eu acho que falha muito isso, foi o que eu falei com ela também, que, ok, há, há muito medo sobre esses medicamentos, e se calhar ali numa altura da vida, dependendo lá está, em alguns casos são Isso mesmo necessários, não sei mesmo necessários, é um psiquiatra, sabes? Porque era quem me isso que eu ia dizer, era isso deu que eu ia dizer, não era uma psiquiatra, então é muito importante isto, porque eu era isso sinto que as que eu ia pessoas vão dizer, às urgências, que foi o meu caso, e dão-me um antidepressivo sem não faz. É, avaliar, é assustador. é isso, exatamente, foi mesmo isso que eu falei com ela, que eu acho que o problema é esse, é que muitas vezes, e não se investiga o resto, que é ok, mas vai-se começar logo pelo ansiolítico, vai-se começar logo pelo antidepressivo, mas, ok, É mas e muito o resto é, e a alimentação, e saber acompanhar triste, não aquela é? pessoa, é muito triste, e eu falei muito disso com ela também, é interessante estarmos a tocar nesse tema, porque é mesmo isso, isso é outra das coisas que ainda existe hoje em dia,
porque eu vejo que muitas vezes as pessoas vão à consulta, têm o diagnóstico, como eu estava a dizer há pouco, ensina o intestino irritável, isto é para a vida, aprenda a viver com isto, e dão-lhes uma quantidade de medicamentos, incluindo os antidepressivos, mas sem explicar, olha, porque se calhar às vezes a pessoa está mesmo num estado depressivo, está mesmo a precisar, mas tem que haver uma explicação. Olha, isto é passageiro, tens que ir procurar psicoterapeuta, tens que ir trabalhar, porque isso não acontece. Isso infelizmente, eu também digo, infelizmente como tu, isso não acontece. Eu, graças a Deus, tenho assim um médico que é um anjo. Bom. É um anjo mesmo, claro que ele já me receitou medicação nos tempos de crise, do intestino. E quando tem que ser, né? Quando tem que ser, tem que ser. Sem dúvida. É nós sabermos. Muito equilibrado, esta suplementação, agora vamos fazer isto. Então, eu encontrei assim, eu costumo dizer que é o meu médico alma gêmea. Vais ter que recomendar, porque eu tenho a certeza que vão perguntar quem é o médico. Alinhado, super alinhado. Então, e depois também sou seguida por uma médica que também tem esta vertente alimentar e ela também me ajudou muito nesta questão dos alimentos. Também fui seguida por uma nutricionista, também como tu, já na vertente mais holística, mais de comer outro tipo de coisas. Então, às vezes nós também precisamos desse suporte. As pessoas aparecem e existem realmente pessoas certas para nós, eu acredito muito nisto, mas em termos de medicação, ouçam sempre o vosso coração. Eu ouvi a minha intuição e isto não está correto. Nas urgências darem-me um antidepressivo. Não faz sentido, não faz sentido. Sem ser um especialista, eu não vou confiar. Não faz sentido. Eu também acho mesmo, e é isso que dizem, nós temos que ser capazes de escutar o corpo, porque ele diz-nos sempre, 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 quer seja o intestino, quer seja outra parte, mas diz-nos sempre. Então nós também temos que ter essa, lá está. E eu acredito que há alturas em que temos mesmo que tomar medicamentos e depois pronto, temos que fazer aqui algumas medicamentos que são efeitos nada bons, então nós precisamos de ter alguns cuidados depois isto na alimentação, pelo menos durante o período. Mas não pode ser uma bengala para a vida toda. E não pode ser, não podemos só estar aqui, toma antidepressivo e resolve, não vai resolver, não é? Não vai resolver e não pode ser, não vai, não, porque, e o resto todo? Isso pode ser, em alguns casos, uma via de solução e as outras todas. E as outras todas. E eu acho que disseste muito bem, né? Que escutaste o teu corpo e não, eu não. E não precisaste, Depois refiz, não é? E disse, ok, isto é grave, não é? Eu não estou bem, eu estou em ansiedade, eu tenho mesmo que tomar o passo e tenho que ter coragem para o tomar. E eu garanto. Acho que essa também é uma boa palavra. Eu sei que é extremamente difícil, mas depois o impacto que é no intestino, na nossa ansiedade, na nossa vida, é uma leveza tão grande, aquele passo custa, porque nós sentimos que então como é que vão ficar as outras pessoas, não é? Parece que eu é que estou a ser egoísta, mas não. Vamos sentir muita paz, muito equilíbrio e vamos perceber o intestino ou outro órgão esteve agora a dizer-me que eu tinha que fazer isto. E eu vejo isso também. Vejo isso também. Quando as pessoas começam finalmente a fazer algo por elas, e às vezes começa por, ok, eu vou mudar a minha alimentação, eu vou. Às vezes é isso o primeiro passo, embora lá está, como já falamos aqui, a alimentação não é a única coisa, mas às vezes é esse primeiro passo que já mostra aqui um bocadinho de amor próprio, de ok, eu agora vou cuidar de mim. E vejo muito isso, de quando as pessoas realmente começam a focar-se nelas e a ter capacidade de dizer o primeiro não, o segundo não, nota-se imensas melhorias, que é do todo, não é só da alimentação, é do todo, porque, como já falámos, gatilho da ansiedade e vão haver sintomas independentemente daquilo que se come, independentemente, pode ser a alimentação, pode meter tudo pesadinho, certinho, não importa, vão surgir sintomas. Então acho que essa é assim mesmo aqui a mensagem deste episódio, que é a primeira, né? Acho que temos aqui muitas, mas é isso, aprender a dizer não aos outros e sim a nós, aprender a escutar as emoções e a ouvir, a usar o intestino como um amigo, não um inimigo, e como um guia para olharmos para a nossa vida, não é? Sem dúvida. Eu acho que poderíamos estar aqui horas, porque isto é... Eu também acho que sim. Eu também acho que sim.
Eu Mas acho é que muito mesmo um importante. bocadinho era também para falar de vegetariano. Ah, sim, 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 Eu sim, acho pois é, já me esqueci que era exatamente, porque há muito, isso também é uma dificuldade que eu encontro muito, há muitas pessoas que são vegetarianas, ah, algumas são piscianas, né, tipo como tu, que comem peixe, outras não, deixam de comer o peixe, e depois vêm-se com muita dificuldade por causa da questão das leguminosas e assim, então sim, era assim, para terminarmos, como é que é, tu falaste um bocadinho já sobre essa questão, da questão da feijoada, mas como é que é isto para ti? De não comeres carne, de como é que o teu intestino reage aqui às leguminosas, à proteína Olha, vegetal? eu acho que eu em relação à carne, eu deixei de comer carne, não foi pela questão dos animais, claro que também tem um impacto, mas na altura foi mesmo porque era um excesso. Eu comia carne, 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 carne. O excesso de tudo faz mal. Claro que eu não vou estar a dizer aqui deixem de comer carne, eu acho que isto é uma coisa muito pessoal. Acho que é uma coisa que a pessoa tem que sentir, ou mesmo o peixe, ou mesmo a questão da pessoa ser vegan, a pessoa tem que sentir. Quando deixamos de comer carne é um desafio, não é? Depois o que é que eu vou comer? Mas a carne também em excesso acaba por aquilo que eu sentia. Imaginem, eu como peixe e não fico tão inchada, eu como um prato com carne e ficava muito inchada. Então, ok, vamos retirar a carne daqui e comecei a comer mais a questão do peixe e depois também tofu e outras coisas mais viradas para o vegan. E eu sei que é assustador, que nós pensamos assim, ai, o meu síndrome do colo irritável, isto não vai aceitar as lentilhas, mas nós podemos fazer uma coisa depois de limpar, não é? Primeiro habituar o intestino a estar bem limpo, que é para ele aceitar a alimentação. Nós podemos pôr tipo uma colher de lentilhas, nós não precisamos de comer um prato cheio de lentilhas. Isso é muito importante, isso é porque quando se fala de problemas intestinais, há sempre, sempre, sempre a relação dose e efeito, sempre, sempre. Então, uma colherzinha, uma coisa muito assim misturada na salada, que é para, não é, ver se o nosso organismo começa a reagir. O meu organismo, uma vez que eu fiz aquele Food Maps, também já fiz uma vez um detox, assim, de estar sem comer nada e limpar o organismo e depois voltar ou seja, uma coisa natural. Só com sumos com frutas e depois voltar a introduzir tudo outra vez, ou seja, isto foi 2 vezes. O organismo também consegue absorver muito melhor. E se começarmos a experimentar assim com colherzinhas, é diferente. E é o que eu gosto de dizer: o intestino precisa das lentilhas, o intestino precisa do arroz integral, ele precisa da quinoa, não é só arroz normal e o arroz e batata. Temos É batata verdade que nós doce, precisamos de variedade, sim. batata doce que é maravilhosa, cai muito melhor, no meu caso, cai muito melhor do que a batata normal. Tentar colocar algumas coisas, mas em pouca quantidade, e sentir o que é que o organismo diz. E não sentir, por exemplo, eu não consigo comer laranjas, pronto, eu fico muito mal disposta, mas também não me sentir, pronto, não dá as laranjas e aceitar que não dá as laranjas. O que eu posso dizer? O meu intestino sente-se muito melhor com batidos, com legumes. Eu consigo comer quase, aliás, eu consigo comer quase todos os legumes. Outra coisa que eu também aprendi é a lavar o arroz, aquela questão que tu falaste ao bocado, lavar o arroz. As lentilhas têm que estar de molho. Ninguém ensina isto às pessoas. As lentilhas têm que estar de molho muitas horas, porque senão vai fazer gases. Mas se ficarem as horas de molho, não vai acontecer nada. O intestino tolera, porque já foi retirado tudo aquilo que eu não sei os nomes, mas eu aprendi a demolhar tudo. O milé é super, super bom. Dá para fazer uns, sabes, assim, uns pequenos almoços com pera cozida, fica assim super docinho, parece um leite creme. Ou seja, nós podemos comer na mesma as coisas e E com produzir sabor, e com sabor. o sabor na mesma, fica super bom, só que temos que demolhar tudo e lavar bem o arroz.
não vai ter tanta, não é? Ou não vamos ter gases. E outra coisa muito importante, o feijão enlatado não pode existir, é comprar o feijão, demolhar o feijão e cozer o feijão. Ou seja, tudo que seja enlatados, no meu caso, não me cai bem. E eu acho que isto aprendemos mais na parte vegan no que se nós pudermos, não é? Se comermos uma alimentação tipo carne, peixe, ovos. Então é super giro, porque eu acho que nós não precisamos, se não sentirmos, não precisamos de ser veganos, mas estudar um bocadinho a parte do plant-based e unir ao que nós queremos comer vai ser incrível. Eu não bebia batidos, eu lembro-me que bebia um batido e sentia-me super mal, porque o organismo estava inflamado, não é? Então não ia Exatamente. aceitar. Era isso que eu ia dizer, e isso também aqui, tu falas, muitas pessoas estão a iniciar essa jornada, mas eu falo muito sobre isso também, que é impossível trabalhar intestino sem autoconhecimento, e principalmente uma condição como a síndrome de intestino irritável, que é super individual. Pronto, nós temos ali o protocolo de FODMAP, em que vamos repetir algumas coisas, e pronto, ali no início tem que ser mais adelatados, embora são sempre péssimos, o ideal é sempre usarmos as coisas mais em natural, mas pronto, a minha fase inicial também é curta, mas temos aqui todo aquele processo e nesse processo, depois ali nas reintroduções e tudo mais, e mesmo na fase de restrição, tem que haver esse autoconhecimento, que é a capacidade de escutar o corpo, que é algo que eu digo muito também, porque muitas vezes mesmo a pessoa vai estar a fazer a dieta de forma, vai estar a comer só os alimentos ok, e às vezes pode sentir mal com uma cenoura, e há aquela ideia, ai não, eu não me posso sentir mal com uma cenoura, não faz sentido, a cenoura é ok. E não, é se o meu corpo não se sente bem com a cenoura, é porque por algum motivo eu não faço a digestão desta cenoura. E está tudo bem, que é isso que tu falas, depois te envolvendo, exatamente, depois te envolvendo também este autoconhecimento de eu sei o que posso comer, eu sei o que me faz bem, e não importa as teorias, porque não importa mesmo, é exatamente o que diz, nós temos que escutar o nosso corpo, nós seguimos uma base, mas volto a repetir, a base, e a partir daí nós, só o nosso corpo, eu também passo sempre muito essa mensagem, que é atenção ao nosso corpo, e que nos diz realmente o que é que nós podemos ou não comer, e às vezes não vamos, às vezes vamos tolerar super bem, às vezes acontece o que tu disseste, faz-se a reintrodução e tolera-se tudo, porque o intestino só precisava mesmo de desinflamar, outras vezes não se tolera, mas está tudo bem, nós vamos percebendo. E se eu me dou super bem com feijão, eu vou comer feijão. Se me dou super bem com lentilhas, vou comer lentilhas. Se não me dou bem com maçã, ok, eu não como maçã e está tudo bem, né? E está tudo bem, mas é escutar o corpo, é autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Por isso é possível, serem veganos ou vegetarianas ou plant-based, é possível. Que bom, acho que fez uma mensagem de muita esperança. Acho que este episódio vai ser de muita esperança para quem nos está a escutar, porque já passaste, eu acho que sim, tenho certeza. Tens aqui um exemplo, quem já passou por todo o processo, toda a dificuldade e fizeste e estás a fazer, não é que é um trabalho para a vida, mas todo o trabalho de a tua alimentação, a tua espiritualidade, o amor próprio, o autoconhecimento, que está aqui tudo interligado no fundo, mas eu acho que és exemplo disso. E quem nos estiver a escutar, siga também a Melanie e o podcast, ela tem um podcast, como é que se chama o teu podcast? É mesmo Melanie Pereira. Pois é, eu não me lembrava que eu escuto os episódios todos, mas não me lembrava de, mas realmente é mesmo, achei que tinha algum nome, é mesmo o teu nome, assim é fácil, procurem Melanie Pereira, e depois também deixo aqui a descrição, mas acho que passas assim mesmo, principalmente para quem teve o diagnóstico há pouco, para quem não viu luz ao fundo do túnel, para quem já tentou a dieta FODMAP, já tentou 1500 dietas, 1500 alterações, acho que fica aqui a mensagem de tirem o foco da dieta. Eu sou nutricionista, mas eu tenho que vos dizer isto: tirem o foco da alimentação, porque enquanto o foco estiver na alimentação, não resolvemos nada. É impossível, nós somos muito mais do que só aquilo que comemos. É muita pressão. É muita pressão, muito. Depois e lá está. Depois, ai, não posso ir aqui, não posso ir lá, não posso comer isto, não posso comer aquilo. E vem a ansiedade, é este intestino cérebro. E está tudo interligado, então não pode ser, não pode ser. Então, eu gostei muito, Melanie. Assim, há alguma mensagem final a passar a quem nos está a ouvir e a ver? Olha, escolham-se a vocês sempre. Esse é assim, eu acho que é a cura para o nosso intestino. E quando ele der algum sinal,
em vez de ficarem ansiosas, é tentar perceber o que é que eu não estou a fazer tão bem. E às vezes não é a alimentação, é ou tenho uma pessoa que eu não quero estar e estou com ela, ou é o meu emprego, ou é a minha relação amorosa. Lá está, como tu disseste, se calhar o foco não é ali a alimentação, mas é alguma coisa que eu não estou a ser fiel a mim mesmo. E é isso, escolherem-se sempre a vocês próprios. Acho que fica assim uma mensagem linda para, para terminarmos este episódio. Muito, muito obrigada, Melanie. Muito obrigada. Obrigada, E, minha querida. e Mesmo. vemo-nos no próximo episódio, porque fica aqui o spoiler. Vamos ter mais um episódio com a Melanie. Ainda temos mais um. E lá está. E podem, entretanto, ir ao podcast dela, ir ao Instagram dela e escutar. Tenho certeza que vão gostar muito. Muito, muito obrigada. Obrigada.